como as seitas usam revelações para controlar e aprisionar almas. Texto base: Colossenses 2, 8, 2 Timóteo 4, 3, 4, João 8, 31, 32. O sistema que domina pela voz espiritual. Em muitas instituições religiosas existe um mecanismo muito claro. A liderança diz: Deus revelou, Deus mostrou, Deus mandou dizer. E imediatamente todos se calam. Ninguém questiona, ninguém examina, ninguém confronta. Por quê? Porque se a mensagem vem supostamente de Deus, quem ousará discordar? Esse é o mecanismo de poder mais antigo da religião falsa. Não é novo. A Bíblia já denunciava isso milhares de anos. O controle começa quando a Bíblia deixa de ser a autoridade. A primeira coisa que as seitas fazem é deslocar a autoridade. Em vez de a Escritura governar a igreja, passa a existir uma voz espiritual governando a igreja. Paulo alerta em Colossenses 2,8: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Observe a expressão fazer presa. Isso significa capturar espiritualmente. A pessoa passa a ser dominada por um sistema religioso e muitas vezes ela nem percebe. Revelações criam dependência espiritual. Quando a igreja vive de revelações, algo psicológico acontece. Os membros começam a acreditar que precisam da liderança para saber a vontade de Deus. Então surgem frases como: espere Deus revelar, Deus vai mostrar, Deus vai falar através de alguém. Mas a Bíblia nunca ensinou que o cristão precisa de revelações contínuas para viver. Pelo contrário, em Salmo 119, 105 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra já é suficiente para guiar a vida cristã. O medo de sair do sistema. Outro mecanismo muito forte é o medo espiritual. A pessoa começa a ouvir coisas como: quem sai daqui se perde. Quem abandona a igreja, abandona Deus. Fora daqui não existe salvação. Esse tipo de discurso não é bíblico. Ele é sectário. Jesus nunca disse que a salvação pertence a uma instituição. Ele disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A salvação pertence a Cristo, não a uma organização religiosa. O isolamento espiritual. Muitos sistemas religiosos isolam seus membros. Eles começam a dizer: não escute outros pregadores, não visite outras igrejas, não leia certos livros. Por quê? Porque o isolamento protege o sistema contra a verdade. Mas observe algo impressionante. Quando Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia, ele percebeu que muitos ensinamentos religiosos de sua época não estavam nas Escrituras. Se Lutero tivesse aceitado o isolamento religioso de seu tempo, a reforma protestante nunca teria acontecido. A verdade precisa de luz, o erro precisa de isolamento. A manipulação da culpa. Outro instrumento muito usado é a culpa espiritual. Quando alguém começa a questionar, a liderança pode sugerir que a pessoa está em rebeldia, em pecado, em orgulho. Assim o questionamento é sufocado. Mas a Bíblia não condena examinar doutrinas, pelo contrário. Em 1 Tessalonicenses 5,21, Paulo diz: examinai tudo, retende o bem. Deus nunca proibiu o exame bíblico. O resultado: multidões presas ao sistema. Muitas pessoas permanecem em sistemas religiosos falsos, não por convicção bíblica, mas por 3 razões: medo, tradição, pressão familiar. Elas dizem: eu nasci aqui, minha família está aqui, minha vida está aqui. Mas Cristo fez um chamado radical em Mateus 10:37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. O Evangelho sempre confronta lealdades erradas. A liberdade que o Evangelho traz. Jesus disse algo poderoso em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Observe o que liberta. Não é a religião, não é a instituição, não é a tradição, é a verdade. E essa verdade está nas Escrituras. Quando alguém começa a estudar a Bíblia seriamente, muitas correntes espirituais começam a cair. A igreja verdadeira não teme a Bíblia. Uma igreja verdadeira tem 3 características simples. Ela prega a palavra, ela ensina a doutrina bíblica, ela permite exame das Escrituras. Ela não precisa de revelações místicas, mensagens secretas, profecias modernas. Ela vive daquilo que Deus já revelou.
chamado para sair da prisão religiosa. Talvez alguém esteja preso dentro de um sistema religioso assim. Você ama as pessoas ali, você ama a história daquele lugar, mas no fundo você começou a perceber algo. A Bíblia não é a autoridade real. Hoje Cristo chama você para algo maior que uma instituição. Ele chama você para si mesmo. Ele chama você para o Evangelho verdadeiro. Ele chama você para a liberdade da verdade. Não tenha medo de seguir Cristo acima de qualquer sistema religioso, porque no final da história não será a instituição que salvará você, será Cristo somente. Quando uma igreja precisa de revelações para existir, ela está confessando que a Bíblia não é suficiente. Amém.